Salve, salve, galerinha do bem! E aí, como que vocês estão? Como passaram a semana? Bom, espero que bem e que vocês tenham começado a semana tinindo, porque estamos aqui no mês de outubro, um mês bem importante. Vamos aqui para um momento, uma cena eleitoral fundamental para o nosso país. E por isso que eu dediquei também esse final de ano a avaliar os principais indicadores e como que esses indicadores eles vão afetar aí, né, o nosso negócio. E nós são muitos indicadores, né, mas você lembra bem. Sou o seu economista Marcelo Martinovic e nós estamos trabalhando os indicadores, os dois mais importantes de inflação, pelo menos os mais conhecidos, que é o IGPM e o IPCA. Mas lembre-se, se tem uma coisa que o brasileiro é craque, infelizmente é craque, é na criação e interpretação de indicadores da inflação. E espero que só volte a falar com essa preocupação desses índices daqui, sei lá, uns 30, 40 anos, bota mais tempo nisso, porque inflação é ruim para a moeda, inflação é ruim para o povo, mas enfim, antes que eu me esqueça, você já sabe, você vai lá, aperta ali o joinha, né, o dedão no joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrito ainda, e aperte o sininho para as notificações, e se você gostar, espero que sim, compartilha com a tua galera, porque é o que eu sempre digo no canal, levar o bem sempre faz bem, né, pessoal? Então essa é a nossa ideia aqui de hoje. Vamos falar sobre o IGPM e o IPCA. Muito bem, galera. Falar dos indicadores mais conhecidos aí, o IGPM e o IPCA, que nós falamos já na semana passada, não sei se estão lembrados. Só fazer um pequeno review. O IGPM, como nós falamos, ele é uma composição de três outros indicadores, porque o IGPM é o índice geral de preços, né? Então, para você fazer um índice com essa proposta, você tem que contemplar vários elementos de várias cestas. Então, a GV utiliza 60% do índice de preços do atacado, que a gente falou na semana passada, que é algo bem importante, né? Utiliza 30% do IPC, né, que olha para a ponta, e 10% da construção civil. Então, o indicador que ele carrega, né, um pouco aí da influência do dólar, do câmbio na sua composição, e ele é um indicador, como eu também falei na semana passada, que ele mede o meio da cadeia, justamente pela influência aqui do IPA. Então daria para dizer, né, que o IGPM ele mede mais o B2B, né, ele mede mais o B2B, enquanto que o IPCA mede mais o B2C. Então o IGPM mede mais empresa para empresa, enquanto que o IPCA mede mais o que ocorre na ponta da gôndola. Então são indicadores diferentes e portanto, na linha do tempo, o IGPM ele acaba chegando antes. Agora aqui estão os indicadores e as projeções que o mercado monetiza, né, para esse ano aqui. Não, esse ano aqui, 780, a gente tem percebido alguns elementos importantes, né? O peso dos combustíveis na economia inteira é muito grande. E nós estamos com projetos multimodais, mas a verdade é que ainda uma boa parte, né, do nosso modal é um modal que utiliza aí, né, os elementos dos famosos combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo. Portanto, todo o processo em cima desses indicadores, né, que alteram o preço da matriz energética, ele acaba tendo um peso aí. Então nós tivemos a redução do preço da gasolina
que acaba tendo um impacto, né, no mercado como um todo, e isso não foi só isso, mas também isso, houve uma redução da pressão inflacionária associando aí a manutenção da taxa de juros Selic num patamar mais elevado, que nós iremos falar da Selic, da taxa de juros um pouquinho para frente. O fato é que 23%, 17%, quase 18%, e esse ano a projeção de 7,88%, para 2023 4,60% e 2024 4% de inflação geral de preços de mercado. Então isso é bem importante porque isso acaba atiçando e atinando vários elementos de todas as cadeias produtivas. E o IGPM também, evidentemente, influencia na ponta. E na ponta a gente vai medir o nosso IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, medido pelo nosso IBGE, que a gente falou também na semana passada. Ele é medido por pacotes, né? Então, alimentação, transporte e habitação, 60%. E também ele mede as praças, como eu disse na semana passada, São Paulo, Rio e BH, 50%. E como que fica a projeção, veja, deste indicador? A projeção aqui é a seguinte, pegamos aqui a performance da economia brasileira de 2013 a 2021, e como a gente viu aqui, houve uma pressão muito grande, então o IPCA saiu de 4,5%, foi para 10%. Aí nós tivemos o processo de elevação da taxa de juros, e nesse ano aqui a redução do preço da gasolina e de toda a cadeia produtiva, né, que é afetada por esses elementos. Então, projeção para 5,7% 2022, 2023 5,05% e 2024 3,50%. Então você percebe que existe uma redução da pressão, lógica, evidentemente que o aumento da taxa de juros influencia isso de maneira cabal. E a relação entre os dois indicadores, né, se eu colocar na linha do tempo, e isso é importante que você entenda, que justamente na linha do tempo o IGPM vem primeiro e ele influencia na ponta, quer dizer, não ele, IGPM em si, mas os preços do B2B, que são mensurados também pelo IGPM, evidentemente que eles pressionam os preços do B2C, né? Então, quer dizer, entre as empresas fazem essa inflação B2B pela negociação de preços, e evidentemente que há uma passagem, um repasse. Então, quer dizer, o IGPM vem, depois vem o IPCA. IGPM vem, depois vem o IPCA, e essa expectativa, né, que a gente consiga reduzir tanto a inflação B2B e vai repercutir imediatamente na inflação B2C, C2C, e aí que a gente espera que a gente consiga, né, principalmente nessa recomposição das políticas públicas, né, capitaneadas aí pela nova estrutura de governo, seja pela reeleição do Bolsonaro, seja pela eleição do Lula, que são os dois players que estão disputando o segundo turno, mas que Deus possa abençoar, continuar abençoando, e seja o Bolsonaro, o Lula, Bolsonaro, que essa equipe a trabalhar, né, que a gente consiga ter uma sintonia fina com os demais players envolvidos, e que o grande vencedor seja, né, o povo, né, galera? O povo que já sofreu tanto, e que a gente consiga recompor a economia brasileira. E por falar em recomposição, é o que fica para a próxima semana. Eu separei um índice bem importante, que é o nosso PIB, o tal do PIB, que tem tudo a ver com essa questão de indicador que influencia na geração de emprego, na geração de riqueza, mas isto nós iremos falar na semana que vem. Espero sinceramente que essa noção de inflação, falamos bem pouco sobre isso, e se pudesse falaria menos ainda, não pelo tempo, mas não queria que tivéssemos com tanta importância nesse indicador.
mas estamos vencendo essa guerra, e na semana que vem vamos falar de PIB para entender então este tal do Ixalá, muito ouro. Valeu, galera. Muito bem, pessoal. Muito bem, galera, muito bem. Eu só agradeço você pela sua companhia na nave, pela sua audiência e pela sua paciência também, porque esse economês, eu sei, eu me esforço muito para traduzir o economês. Às vezes eu não consigo, mas a sua participação é fundamental nesse canal. Então, valeu, galera. Que Deus abençoe a todas e a todos. Tenham uma excelente semana. Tamo junto. TMJ.